Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui junto com vocês para mais uma mensagem, uma reflexão da nossa série Reciclados por Amor. Se você tem uma Bíblia em casa, então pegue a sua Bíblia e vamos ler o texto da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. A nossa série Reciclados por Amor, hoje nós queremos falar sobre graça mais chamada, graça e chamada. E diz assim o texto da Palavra de Deus: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Hoje nós queremos falar sobre um personagem muito interessante que você conhece muito bem, e está na Palavra de Deus, e você vai saber quem é. Definitivamente, amados, Deus não vê como o homem vê. Quando nós falamos sobre isso, que Deus não olha, Deus não vê como o homem vê, nós lembramos então da história de um grande homem de Deus, que foi o grande rei de Israel, Davi, que amava estar no campo cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas de seu pai, e compondo e tocando, e compondo canções para o seu Deus, do qual está inserido nos Salmos muitas canções, que Davi pôde fazer e compor para o seu Deus, pelo amor que ele tinha ao seu Senhor. E lembrando que Deus não olha como o homem vê, Deus não olha como o homem olha, nós lembramos que o profeta Samuel esteve na casa de Davi, na casa de Jessé, e lá ele foi para ungir o novo rei de Israel. Encontrou todos os irmãos de Davi ali, e ele achou que um daqueles homens que estavam ali, irmãos de Davi, seria o novo rei de Israel, por ser homens bonitos, robustos, homens preparados para a guerra, homens altos, homens fortes, Então Samuel se equivocou e achou que um daqueles homens ali seria o novo rei de Israel, e Deus nos mostrou e mostrou para Samuel, você conhece essa história, na palavra do Senhor, que Deus não olha como o homem olha, Deus olha para o coração. Então, definitivamente, amados, Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus é um olhar de amor e um olhar de misericórdia, porque faz parte do seu caráter. Se não fosse assim, o que teria sido de Pedro ao negar Jesus por 3 vezes? É esse personagem que eu quero falar. Pedro era líder do grupo e sempre aparece por primeiro em todas as atividades importantes da igreja que nasce. Tinha como nome original Simão, abreviatura de Simeão, e que significa famoso. Pedro, o nome dele é muito interessante. Era um homem que a Bíblia nos diz, era um homem iletrado, era um homem neófito, mas pelo seu nome era um homem famoso. Glória a Deus por isso, pela vida do nosso querido irmão Pedro, que muito em breve nós vamos ver no céu. Então o Simão foi pescador até o dia em que, conduzido por seu querido irmão André, conheceu o Senhor Jesus, o qual lhe chamou de Pedro, o mesmo que Cefas em aramaico, e era também chamado de Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Jesus deu a Simão o nome de Pedro, que significa Petras, Petra em inglês, ou Petrus em grego, devido ao uso de mais de um idioma naquela época, e era comum as pessoas possuírem mais de um nome, ou seja, um em hebraico, um em aramaico, um em grego, ou até mesmo 2 em uma mesma língua. Como já foi dito, Pedro não bastaria ser só famoso. Pedro teria que ser firme e inabalável. E firmeza, nós sabemos, era o que mais lhe faltava naqueles primeiros anos de serviço ao seu mestre. Era um homem de contraste. Nós sabemos, se você conhece a história de Pedro, se você já leu os textos bíblicos do Evangelho, das cartas paulinas e da própria das cartas de Pedro, você vai ver que ele era um homem de contrastes. Era característico de Pedro passar de um extremo ao outro. Esse temperamento imprevisível muitas vezes deixou Pedro
em dificuldades, mas o Espírito Santo de Deus o moldaria no líder dinâmico, um homem rocha da igreja primitiva, e tornando-lhe discípulo e apóstolo de Jesus. Seu ministério foi dedicado aos seus compatriotas os judeus, era casado e morava em Cafarnaum. O resumo de tudo dessa reflexão de hoje é chamado graça e chamado é que Pedro era pescador de peixes, chamado por Jesus para ser pescador de homens. Jesus continua ainda procurando os Pedros, os Petros, os Simão Barjonas do século 21 para serem pescadores de homem. Está você, homem, está você, mulher, pronto, disposto, disposta a esse chamado do Senhor para ser pescador de homens? Aleluia, que você possa estar com seu coração pronto para isso, para ser pescador de homens. Então, ele foi enviado, nós sabemos toda a história, junto aos 12, era líder do grupo, andou por sobre as águas, confessou a Jesus, Jesus orou por ele, ele cortou a orelha de Malco, negou a Jesus 3 vezes, dirigiu a palavra aos discípulos, pregou no dia de Pentecostes, lembra? Curou um coxo, discursou no pórtico de Salomão, falou perante o sinédrio, foi preso e solto. Pedro então foi executado por Nero, imperador de Roma. E uma coisa muito interessante na vida desse grande homem de Deus é que depois da ressurreição de Jesus, Jesus novamente confrontou a Pedro, Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele negou a Jesus 3 vezes. E depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus então teve um encontro com Pedro, quando ele foi encontrar-se com os discípulos e ali comeu até com os discípulos, partiu o pão, o peixe e deu aos discípulos e teve aquela ceia com os discípulos. E Jesus então confrontou a Pedro, como ele foi confrontado pela multidão, querendo saber a multidão se ele era o homem que estava com Jesus, e ele negou Jesus por 3 vezes, nós não sabemos disso. Jesus também teve um confronto com ele no último capítulo do Evangelho de João, o discípulo amado, o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, diz assim, aliás, versículo 15, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito, perguntado 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, da mesma forma que ele foi perguntado pela multidão se ele estava com Jesus, e ele negou 3 vezes, Jesus o confrontou. Depois da ressurreição, teve um encontro com ele e perguntou: você me ama? Ele disse: eu te amo. Você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Você me ama, Pedro? E ele disse: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro, amados, escreveu as cartas para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida, para desmascarar e repudiar a atividade dos falsos profetas e mestres que haviam nas igrejas, pervertendo a verdade bíblica. E Pedro também exorta os crentes a estarem
alerta para não serem enganados e a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus estava se referindo a ele mesmo, quando diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus, é sobre Jesus. A pedra não está edificada sobre Pedro. Pedro não foi o primeiro papa, como costumam dizer por aí. Pedro simplesmente foi o discípulo do Senhor Jesus. E ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Jesus. Então a igreja está edificada sobre a rocha, a igreja está edificada sobre Jesus Cristo. Ele é a rocha firme, é a pedra de esquina. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, amados, então, é a graça. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que permanecerá fiel ao Evangelho de Cristo e o poder do Espírito Santo. E essa é a igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá jamais destruir. Jesus é assim: primeiro ele chama, segundo ele capacita, e terceiro ele envia em seu nome. Ele é o mais interessado a reciclar vidas só por amor a elas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa nossa reflexão, que nós estamos na série de reflexões reciclados por amor, sobre chamado e graça. Deus tem te chamado para uma grande obra, o Senhor tem te chamado para uma grande missão. Cabe a você se colocar à disposição do Senhor, da sua obra, do seu reino, e Ele vai te usar. Não importa se você não tem curso nenhum, não importa se você não tem nem o segundo grau, não importa se você não tem nem o primário. Lembre-se, Pedro era neófito, Pedro era iletrado, e a palavra do Senhor nos diz que Deus usou a Pedro com poder, autoridade e com ousadia na palavra. Foi o líder da igreja primitiva naquela época. Então não importa se você tem curso, se você não tem, se você fez teologia, se você não tem, whatever, não importa. O importante é você se colocar à disposição de Deus. Ele vai tomar os teus lábios, vai tomar a tua vida, vai fazer de você uma bomba contra o inferno, e você vai ganhar almas e vidas para o reino do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra e creia, e lembre-se, você foi reciclado por amor a Deus. Eu fui, e muitos dos que estão me ouvindo aqui talvez estão passando por problemas tão difíceis, estão atribulados, estão desviados, estão precisando de uma reciclagem. Aquele que pode fazer todas as coisas, ele vai reciclar a sua vida, vai mudar a sua vida, transformar a sua vida e dar um novo viver a você. A tua história vai ser mudada. Eu quero orar por você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos, eu vou orar pela sua vida. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te louvamos, ó Deus maravilhoso, porque tu usaste a vida de Pedro de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda, de uma maneira com intrepidez, com ousadia, para pregar a tua palavra aos perdidos. E nós sabemos que nos nossos dias de hoje existem muitos Petros, muitos Simãos Barjonas, que, ó Pai, estão aí, ó Deus, necessitando de serem usados por ti. Usa cada uma dessas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Que esta palavra, que essas reflexões diárias possam estar falando profundamente aos corações, e que a tua graça, a tua maravilhosa graça, possa alcançar cada vida para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar contigo nessa noite, que você possa ter um sono tranquilo e repousador. Amanhã estaremos aqui de volta, novamente, com mais uma reflexão, reciclados por amor. Amém? Deus te abençoe. É a palavra do pastor Heber para o teu coração, para a tua vida. Uma boa noite ao teu coração. Um beijo no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Bye.